Pessoal, vamos lá então para a redação? Bom, agora vou deixar as dúvidas para o final, né? E vou baixar aqui o material de redação para a gente poder trabalhar. Esse material está na tarjinha verde, tá? Vou explicar para vocês algumas coisas que são importantes. Eu vou compartilhar aqui a minha tela do material. Então, peraí, deixa eu abrir novamente. Eita, não. Só um momento. Isso. Vamos lá, então. Tá aqui o material compartilhado. Vai dar um probleminha de delay, vai demorar um pouquinho, mas aqui deve estar chegando, tá? Então, vejam se vocês estão visualizando, tá bom? Aqui eu vou falar muitas coisas importantes para a redação. Tranquilo? Estão vendo? Estão conseguindo assistir ao compartilhamento? Gente, vou falar aqui sobre várias discursivas das carreiras legislativas. Eu não vou falar assim do consultor legislativo por enquanto, porque o consultor mereceria uma aula isolada para ele, de tão grande que é, tá, a prova discursiva do consultor legislativo. Mas as outras áreas, né, a área técnica, a área do policial, a área dos analistas, né, eu comento aqui algumas coisas que são importantes para que vocês possam saber. Essa dissertação aqui, não sei se está muito claro para vocês, mas eu comento por alto, talvez não vai ficar muito bonitinha à vista, porque isso aqui é uma foto da prova do CESP. O que acontece? Essa dissertação foi apresentada para o policial legislativo em 2014. E o que se pedia na prova? A banca pedia, né, conhecimentos gerais, era sobre atualidades, tá? A redação foi sobre atualidades. E aí o que acontece? Vai ficar um pouquinho desfocado, mas tem um material aqui em cima que você pode baixar, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui o CESP sempre faz assim, ele traz um texto e depois ele pede tópicos, tá? Para você poder discutir sobre esse texto, tá bom? Então, aqui tem 3 tópicos e ele pedia para falar sobre a divisão interna da Ucrânia, porque na época em que ocorreu esse concurso, o que aconteceu? A gente tinha um acontecimento que era a invasão da Rússia, né, sobre a Ucrânia. E era uma coisa muito, muito visada. Você pode achar assim que é um tema, nossa, mas esse tema foi muito exótico. De certo modo, não. E o CESP é bem previsível, tá, gente? Em termos de discursivas. Quem acompanha os meus cursos discursivos, concurso da Polícia Federal, nós acertamos o tema em cheio. Do TCU, acertamos o tema em cheio, né? Do INPE, a gente acertou em cheio, porque o CESP ele permite com que a nossa equipe de discursivas, que de fato nós temos uma equipe de examinadores e uma equipe de formuladores de temas, eles estudam tudo que está acontecendo e procuram formular temas assim. E a gente quase aposta assim, que vai cair aquele tema mesmo, tá? Eu posso falar assim que a FCC pode até surpreender de certo. Não, a FCC não surpreende, não. A FGV pode até me surpreender de certo modo. A VUNESP com certeza surpreende, mas o CESP ele é bem matemático, tá? Então ele facilita bem a minha vida. Você sabe, aqui eu vou falar rapidinho, né? Quando você faz prova do CESP, mesmo sendo, preste atenção, de conhecimentos gerais, como sendo, vou mostrar aqui. Esse aqui foi para o analista legislativo, o pessoal perguntou, tá? O analista legislativo pediu um parecer técnico. As pessoas assustam quando olham para essa palavra parecer técnico. Porque cai um tema específico, tá, gente? No concurso. E aí as pessoas olham assim e falam, como é que eu vou fazer um parecer? Não tem problema nenhum. Nenhum. É muito tranquilo. Vocês estão vendo que tem tópicos também, aqui embaixo, conteúdo de processo de conta, julgamento do TCU contra os aspectos de responsabilidade e alcance, tá certo? Conclusão e recomendações em relação ao processo de contas. O CESP, gente, ele trabalha com aquilo que é bem assim, quando é específico, né, do concurso, vamos supor, disciplina de conteúdo específico, ele pega assuntos que são bem próximos da instituição para a qual você está fazendo o concurso. No caso, vocês sabem que o TCU
Ele trabalha, né, como auxiliar do Senado no julgamento de contas, então esse é um assunto muito importante no estudo do direito administrativo, principalmente, tá? E até mesmo do direito constitucional. E esse assunto, o pessoal sabia abordar esse assunto. E como é que eu monto um parecer ou como eu monto uma prova discursiva, Júnia, de conhecimentos gerais no CESP? O CESP, ele trabalha de forma bem uniforme. O que você tem que fazer? Você vai colocar título na sua redação? Não. Você precisa abordar cada um desses itens aqui de modo bem objetivo, tá? Ó, é como se você reservasse um parágrafo para falar sobre divisão interna da Ucrânia, e tem que copiar isso daqui, tá? Isso eu não tenho preguiça nenhuma de falar para vocês, nem prefiro esconder, eu gosto que o aluno já entre no meu curso até sabendo disso, tá certo? Você vai, por exemplo, você vai abrir sua dissertação, ó, a divisão interna da Ucrânia ficou dessa forma. Depois, a pressão por parte da população por independência ou anexação a outro país ocorreu na Ucrânia dessa forma. A crise na Ucrânia é isso, o sistema internacional trabalha dessa forma. Então você tem que pegar essas palavras e trazer para o texto, tá? Não tem segredo isso aqui, não, tá certo? O professor que vem falando, eu vou te ensinar a confusão discursiva do CESP para tirar total. Gente, a matemática é igual para todo mundo isso aqui, tá bom? A montagem estrutural não tem segredo nenhum, tá? Então, por exemplo, ó, essa aluna aqui, eu não trouxe a grade dela, mas ela é policial legislativo hoje, tá? Ela está lá na Câmara. E ela tirou total na redação dela. Então, vocês podem ver que ela fez uma introdução. Aí o pessoal pergunta, no CESP a gente faz introdução? Gente, depende do ano. Depende do ano. É o seguinte, a banca examinadora, ela muda de postura de ano para ano. Tem épocas em que ela tolera a introdução e tem épocas que não. Tá? Tem época que ela considera ser introdução um retardo da abordagem temática. No ano de 2013, 2014, a banca tolerava a introdução. 2015 também ela tolerou. Mas eu sempre aconselho. Como a gente nunca sabe o que está acontecendo, a gente só sabe depois do segundo semestre, depois de várias correções que aconteceram no correr do ano, aí dá para a gente falar com mais tranquilidade. Inclusive, quando sair o concurso de vocês, vai ser mais fácil falar, porque se sair em 2016, eu já vou ter uma boa margem de correções do CESP, então fica fácil falar sobre todos os cacuetes de correção, até porque eu acompanho tudo, aqui nós temos serviço de recurso, então fica fácil acompanhar. Então, o que acontece? Nesse caso, o CESP tolerou, tá? E vem tolerando. Eu falo, não faça introdução. Por quê? Tolerar é uma coisa. Se você não fizer a introdução, você não perde nada. Tá? Você pode começar, se essa aluna quisesse começar daqui, ó, antes perdão, vai começar aqui, ó. A divisão interna da Ucrânia, até um errinho de coesão, né? Era formada aqui, tá? Por uma parte continental, onde está localizada sua capital. E depois de uma parte pequena conhecida como Crimeia, tá bom? Então, se ela quisesse começar do segundo parágrafo, o seu assunto, ela poderia começar muito bem. Começa do segundo. No segundo parágrafo, de fato, ela falaria sobre a pressão por parte da população. Tá vendo que ela copia? Eu até ressaltei em vermelho, porque foi minha aluna e eu falei, copie o tópico. E ela vai explicar, tá vendo? Ó? E depois, a última parte, né? Certo? Faz um link entre as duas últimas partes aqui. Ok. Júnia, mas aí como é que eu faço? Porque se eu resolver trabalhar os 3 itens, pode ser que me sobrem linhas. Não é legal sobrar muita linha, não. Se estiver faltando assim umas 5 linhas, não é legal sobrar linha, não. Então, sabe o que você faz? Em vez de fazer introdução, faz conclusão. Porque conclusão não tem problema nenhum, não é considerado retardo de resposta. Conclusão é considerado o quê? Resumo das partes principais do texto. A conclusão é uma ratificação. O que é ratificação? A conclusão é o que nós chamamos de, como é que eu vou dizer para vocês? De reafirmação do que foi falado, tá? Então, a conclusão é uma ratificação, tá certo? Então, gente, voltando aqui um pouquinho comigo, é o seguinte, o CESP, você tem que pegar aquele tópico, responder. Pega o próximo tópico, responda. Pega o próximo tópico, responda. E depois conclua, tá? Tem que ser na ordem que foram dados os tópicos. Evitem tirar os tópicos da ordem.
Isso é muito importante. Tem gente que, acha o último tópico mais conceitual, então coloca em primeiro. Tira metade dos pontos se você fizer isso, tá bom? Metade dos pontos válidos para cada tópico temático, tá? Que a banca nem chama de tópico, chama de aspecto temático, tá bom? Ok? Então, olha só. Faça uma letra maior como na ordem, como na prova da ordem? Não, Ana Paula. Você vai copiar o tópico com a sua letrinha mesmo. Que tipo de letra que eu uso? A letra que você quiser, tá certo? Com certa uniformidade. Por exemplo, se eu estiver usando letra cursiva, letra cursiva. Júnior, mas a minha letra maiúscula em cursiva parece letra palito. Aí não tem problema não, tá? Agora, vejam bem. O caso do parecer, que é o que a Ana Paula talvez esteja interessada, das provas como parecer, né? Relatórios. Se você quiser pegar esse tópico e colocar a letra maior, como você faz na prova da ordem, aí pode, tá? Porque ali é aquele entendido como subtítulo, entendeu, Ana Paula? Pode ser feito dessa forma. Agora, gente, se a banca te pedir um parecer, certo? Você precisa colocar parecer, número tal, relatório, depois análise dos fatos, depois conclusão? Não. O SESP nem é muito afeito a esses subtítulos, não. Você pode usar o tópico como subtítulo. Por exemplo, pegar ali análise das contas pelo TCU. Então, você pode colocar análise das contas pelo TCU e dissertar. Isso pode fazer, tá? Mas colocar aquelas partes clássicas do parecer, eu nem recomendo muito, não. Não é que o SESP vai punir. É porque se você você não cumprir os tópicos, você vai ser reprovado. E vai mesmo. O pessoal do AFT conhece isso, mas muito bem. Porque na época eu falei, você pode fazer por partes? Pode. Mas qual que é a sua prioridade? Os tópicos. Se você for fazer um relatório pequenininho, que não foi pedido no tópico, mas faz parte do parecer, se você quiser fazer o relatório, no máximo 5 linhas. No máximo. E depois ocupe-se de defender cada um dos tópicos. O pessoal ficou fazendo relatórios enormes, esqueceu. Aliás, o pessoal ficou muito dividido entre meu curso e vários cursos concorrentes. Não tem problema. Mas eu sempre falo, cursinho tem que ser transparente. Eu sei que um parecer é feito de relatório, análise dos fatos, né? Ou argumentação, conclusão ou parecer. Parecer é feito dessa forma. Tá certo? Só que não existe lei que obrigue a banca a fazer assim. Isso aí são manuais de pareceres. Ou manuais de instituições públicas, como o TCU tem seu próprio manual de parecer. As assembleias legislativas têm seu próprio manual. Né? Cada um tem um modelo. Mas a redação oficial, que é lei, não traz modelo de parecer. Não traz modelo de parecer. Traz modelo de ofício, aí tem regra. Traz modelo de memorando, aí tem regra, tá? Então, quer dizer, não dá para ser feito de modo... a banca não tem uma exigência. Por exemplo, a ESAF deixa o candidato livre, mas o SESP não. Ele quer o cumprimento dos tópicos, tá bom? Agora, gente, importante frisar que hoje o SESP ele tem um padrão de resposta que ele coloca, isso é importante vocês saberem, tá? É assim, você fez a prova discursiva, ok? O que o SESP faz? Ele, logo depois que divulga a prova objetiva, o gabarito da prova objetiva, ele marca uma data para divulgar a resposta padrão da discursiva. Preste atenção nisso, hein? Tá bom? Ele vai divulgar a resposta padrão. O SESP vai lá e divulga a resposta padrão. De qualquer discursiva, de atualidades, de conhecimentos técnicos, tá? Divulga a resposta padrão. O que acontece? Você tem um prazo para recorrer contra essa resposta. Por que é importante você recorrer contra essa resposta? É importante, pelo menos, você visualizar essa resposta padrão. Por quê? Porque vamos supor que ele está pedindo atualidades, está pedindo sobre a guerra na Síria. E ele pediu o seguinte: cite fatores que motivaram a guerra na Síria. E aí você citou 3 fatores. Quando você foi verificar o padrão tinha um fator diferente do seu. O que você faz? Você entra com recurso pedindo a inclusão do seu fator. Por quê? Porque o examinador ainda não começou a corrigir. Ele está esperando o período recursal o recurso contra a resposta padrão, para depois ele começar a corrigir. Se você não pediu, o que vai acontecer? Ele vai corrigir com base naquela resposta padrão. E aí, se você tiver pedido para incluir o seu fator e a banca tiver acolhido, você não precisa correr para a fase recursal, aquela fase horrível,
que é aquela fase que você, por pouquíssimos pontos, né, ficou de fora do concurso. E aí você tem que provar que o seu argumento é válido, entendeu? O SESP acolhe recurso bem? Acolhe. Do ano passado para cá, o SESP criou vergonha na cara e começou a acolher recursos com bastante facilidade. O SESP e ESAF, tá? São os que mais acolhem recursos. Então, o que acontece? Vocês podem recorrer disso daí, tá? Agora, gente, a discursiva nesses concursos, ela tem um valor extremamente alto. No Senado, o valor é um pouquinho menor, mas as provas do Senado são estranhas, quando a FGV faz, né? Eu vou até comentar aqui daqui a pouquinho a discursiva da FGV, tá? Mas o SESP, ele valoriza muito. É quase, a gente pode falar que responde em torno de 35% a 50% do concurso, tá bom? Então, você tem que ficar de olho. Se você estudar, veja bem, olha só. Como o SESP não tem mínimo, tá? O SESP não tem mínimo. Ontem o professor Luiz Cláudio falou isso, eu também defendo isso, tá? Como o SESP não tem mínimo, o que acontece? No SESP, se você estudar bem português, e tudo que envolve português, redação oficial, certo? Português, redação oficial, estudar a Lei 95, 98, que cai para as carreiras processuais, tá? Para quem vai fazer o processo legislativo. Se você estudar bem interpretação, que agora está muito pesado, ocupa mais de 50% das provas, se você estudar bem essas áreas e se preparar muito bem para a discursiva e pegar o miolinho do seu concurso, por exemplo, você está fazendo concurso para a área de administração, tá? Se você está fazendo concurso para a área de administração, o que acontece? Você estuda as matérias administrativas bem e deixa as outras disciplinas de lado, deixe mesmo, sem dó, tipo, vai cair informática, vai cair atualidades. É bom você saber alguma coisa, você precisa de atualidades para redação, isso é fato, tá? Atualidades você precisa para redação. Às vezes precisa. Mas se for só da prova objetiva, cara, foco em português, foco na disciplina núcleo, foco na discursiva. Você passa no concurso. Por quê? Porque o português responde por 44% do conteúdo todo. 44% do conteúdo todo. A discursiva responde por mais 35% a 50% além disso. E a disciplina núcleo pode ser muito cobrada. Tá certo? Então, um raciocínio é mais difícil de ser cobrado. Pode ser 3, 4 itens na prova. Então, quer dizer, não é tão abrangente. Então, se você tem pouco tempo para estudar, você tem que focar, trabalhar dessa forma, tá? Se você tem tempo de sobra para estudar, estuda tudo. Você vai lá para os primeiros lugares se você for comprometido, tá bom? Então, quer dizer, de olho nisso, tá? Eu vou mostrar o slide, não vai ficar muito claro, eu vou explicar vocês, porque eu printei a prova, tá bom, gente? Então, não reparem não, é só pegar depois isso aqui na aula demonstrativa que fica mais claro quando o pessoal edita, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, eu vou voltar para o slide, certo? Não vai ficar tão claro, mas esse aqui é para eu instruir meramente, tá? Então, vamos lá. Isso, agora foi. Então, olha só. Do Senado, né, o pessoal deve ter um trauma dessa prova de redação do Senado, e eu vou falar para vocês que não é difícil, tá bom? Aqui exige curso mesmo, é um pouco mais complicado que o SESP para desenvolver, tá? Fernanda, eu vou falar em voz alta para você entender, tá bom? Então, olha só, é o seguinte, tá assim, Ô Valmir, desculpa, vou só interromper para responder ao Valmir. Gente, o professor de processo legislativo avisou ontem que ele teve uma urgência de problema de saúde em família. Então, ele está com um familiar internado. Ele vai gravar para vocês essa isolada e vai deixar no site do SESP, tá? Tá certo? Só vocês entrarem depois na aula dele, ele vai deixar até semana que vem para vocês, assim que ele estiver livre desse problema, tá bom? Ele lamentou muito, ele queria participar, que é o Anderson Noronha, excelente professor, não deixem de assistir a aula dele para quem for fazer o concurso para a área de processo legislativo, tá bom? Então, olha só, vou voltar aqui para a redação, tá, Valmir? Espero ter te respondido. Aqui nós temos um quadrinho, né, falando assim, corra atrás de dinheiro, corra atrás dos meus sonhos.
A vida parece uma maratona, a moça diz, né? Já a minha parece andar em câmera lenta. Então, são pessoas aqui no quadrinho, pessoas discutindo sobre o quanto a vida anda rápido, né? E tal, e as pessoas não estão dando conta do tempo, né? O tempo está passando rápido. E aí a banca pediu, um dos seus temas foi, tomando o quadrinho acima, os cartunistas Fábio Moon, né, e Gabriel Bá, apenas como inspiração, elabora um texto dissertativo e argumentativo discutindo se no mundo atual a velocidade das mudanças impõe às pessoas a necessidade de uma busca intransitiva absoluta. Gente, a FGV adora causar. Teve um tema dela que foi para você discutir, né, se ainda somos tupiniquins, tá certo? Ela adora causar, mas aí no meu curso eu ajudo os alunos com o quê? Vou mostrar, olha, tá vendo essa redação aqui? Foi de uma aluna, eu vou mostrar o desempenho dela, tá? Você vê que a redação dela não é uma redação assim, nossa, que redação brilhante. Olha só, essa redação valia 20 pontos, tá bom? Você pode ver que ela tirou 20, tá? Nos aspectos macrotextuais, não tá dando para ler muito, mas eu vou ler para vocês, ó. Apresentação, tá bom? Legibilidade, imagens, ela conseguiu total, valia 2 pontos. Adequação ao tema, tipologia, ela conseguiu total. Estrutura, enfim. Ela tirou 20 pontos em tudo. Vocês podem ver que na tabela de micro não tem nenhum errinho marcado. Tá vendo? Ó, aqui tem os itens, né? Que a banca previu. Aqui são só os códigos dos itens. E as linhas, linha 1, linha 2, não tem nenhum errinho marcado. Viram? Então ela fez total de 30 linhas e tirou 20 pontos na redação, que era o que valia. Vários alunos meus tiraram 19, 20. Sempre na FGV os alunos tiram até notas mais altas do que no CESP, nessas provas. Eu vou mostrar um trechinho só, eu não vou ler o texto dela todo não, tá? Para não cansar vocês. Mas tá aqui, ó. De fato, no mundo atual, a velocidade das mudanças impõe às pessoas a necessidade de uma busca constante. Vocês podem ver que ela quase copia o tema na linha 1, viram? Isso é importante, tá? Ela quase copia o tema na linha 1. Isso se mostra de várias maneiras. Ponto. Em primeiro lugar, pela frequente alteração dos objetos que representam desejo. Em segundo lugar, pela organização, né, econômica, que demonstra instabilidade. Por fim, pelas relações afetivas que refletem essas mudanças. Vocês vão ver que, olha só, né, até a Fernanda comentou aqui, essa prova foi assim, um desespero. Você percebeu, Fernanda, que ela faz um planejamento na introdução? Primeiro, ela repete os termos do tema, na linha 1. Ela concorda ou discorda deles, no caso, ela concordou, tá? Tá muito nítido, porque a banca pediu dissertação argumentativa, então, ela colocou ali, ó, de fato, no mundo atual, a velocidade, tá, né? Concorda. E ela diz, isso se mostra de várias maneiras. E aí ela cita 3 maneiras, tá? Então, isso aqui eu sempre peço ao aluno, faça um planejamento na introdução. Planeje o seu desenvolvimento na introdução. Retome o tema e aponte 3 ou 4 motivos para que você possa trabalhar no correr do texto. Vocês vão ver essa menina defender no segundo e no terceiro parágrafo esse planejamento que ela fez, tá? Então, viram que, em primeiro lugar, ela fala pela frequente alteração dos objetos que representam desejo. Então, ela começou aqui na linha 7. As necessidades da sociedade se alteram à medida que novos objetos de fonte de desejo são criados. De acordo com o sociólogo Zygmunt Bauman, foi criada uma sociedade líquida, em que nada é concreto. Nelas, as vontades, as necessidades, né, aqui parece que saciam, né, muitas vezes, mesmo antes de serem alcançados. Ou mudam, muitas vezes antes mesmo de serem alcançados. Ponto. Paralelamente, a nova organização econômica mostra-se instável. Zygmunt Bauman acentua que nos dias atuais, por mais que os salários tenham aumentado, o emprego não pode ter a certeza de que o empregado não pode ter certeza de que estará ainda empregado no futuro próximo. Essa incerteza impede que o trabalhador planeje sua vida no longo prazo. Isso torna constante a busca pela prosperidade por parte dessas pessoas. Pronto, não vou ler mais, mas vocês viram que ela tirou? Ó, tá aqui, ó. Total. O pessoal fica desesperado com a FGV. Ela tirou total, vários alunos aqui no nosso curso tiraram total, tá? Eu vou fechar aqui o compartilhamento e vou explicar, né? Vou devolver em forma de agradecimento
o prestígio que vocês estão dando à nossa aula hoje de manhã. Então, olha só. Vou fazer uma pergunta bem simples e eu gostaria de um retorno bem sincero. Não importa se você vai criticar, se você vai elogiar. O que vocês acharam das primeiras linhas das redações dela? Os 3 primeiros parágrafos. Assim, muito bom, razoável. Qual a impressão que vocês têm? Ou não? Tipo, essa redação está muito fraquinha. Pode falar assim, na lata. Que eu até preciso dessa resposta para explicar um detalhe. Tipo, eu faria melhor, eu consigo fazer melhor, pois tirou 20. Ou não, eu não faria melhor, eu decididamente não faria melhor. Sim ou não? E pergunta direta. Foi boa ou foi ruim? Edson médio, ok, normal. Concordo com vocês. Simples, clara, nada fenomenal. Essa palavra, nada fenomenal. Nada, mas nada fenomenal. Nada, mas nada fenomenal. Gente, às vezes eu vejo pessoas que a vida inteira escreveram muito bem, chegam no concurso, as pessoas são reprovadas, tá? Então vamos lá. Se vocês observarem, o concurso, ele é muito matemático, tá? Vou explicar pra vocês por quê. É o seguinte, quem do outro lado, a parte que vocês não veem, o examinador, tá? Ele trabalha por produção, Então, esse examinador, ele não é o seu professor de colégio nem de faculdade, que vai te dar uma estrelinha ou vai te dar um parabéns quando você escreve bem. Ele não trabalha para isso. Ele trabalha por produção. E como é que ele produz bem? Então, se ele trabalha por produção, ele trabalha pensando nele. Concordam comigo? E como é que esse examinador produz bem? Ele produz bem quando ele tem uma metodologia para acelerar a leitura. Metodologia para acelerar a leitura. Como assim? Ora, como é que a gente lê bem? Será que uma dissertação muito aprofundada me ajuda a ler bem? Quando você pega um livro de direito que o cara explica com muito aprofundamento, você se sente confortável? Acredito que não. Você até fala, pois o cara sabe muito, mas estou demorando para ler, tá? Acredito que não. Por que isso não acontece? Porque você precisa se concentrar muito para ler aquilo. O examinador não está afim de se concentrar para ler. Ele quer alguma coisa muito clara, muito clara. E isso precisa de estrutura. Estrutura é muito mais importante do que conteúdo. Um concurso público. Guardem isso que eu vou falar para vocês. Eu vejo alunos passarem na Receita Federal, passarem na CGU, passarem no TCU, sem conteúdo se comparado a outros candidatos. Tá? Por quê? Porque o cara ele está tão desesperado, que eu falei no auditor fiscal, o cara chega na fase discursiva lá atrás, na beira da classificação, sem menor chance, aparentemente, de ser aprovado. Ou seja, tem 300 vagas, ele está em 900. Tá? Classicamente 3, né, por vaga. O que acontece com ele? Ele dá um salto na discursiva. Você fala que aquele que estava em primeiro na objetiva não deu. E ele passa muito rapidamente. Porque se ele presta atenção em estrutura. Por que eu falo isso? O cara faz assim, por exemplo, ele tem a discursiva, né? Eu vou pegar essa do Senado para vocês, dessa da FGV. O que a FGV quer? Os examinadores da FGV ganham muito pouquinho, gente, mas muito pouquinho por produção. Não deve chegar a R$ 5 para corrigir a redação, tá? Nossos examinadores aqui, eles ganham uma nota preta, eles ganham 5 vezes mais, eu acho, ou 6 vezes mais para corrigir. Por isso que a redação no ponto é um pouco caro, né? Se você for optar pelas correções. Porque, para que esse examinador que vai corrigir o nosso, ele tem que ser categórico, da FGV não. O que ele faz? Ele faz assim, ele pega o item, se ele tem o título, não tem o título, então o que acontece? O que você tem que fazer para ajudar esse examinador? O título não, o tema minto. Copie o tema na discursiva. Logo na primeira linha. Sabe por quê? Se você não copiar esse tema na primeira linha,
ele tem muitas redações para corrigir. Então, o que ele começa a fazer? Ele dorme na sua correção. Ele não consegue achar se você está abordando de fato o tema. Então, copie o tema na primeira linha. E se for dissertação argumentativa, deixe bem claro o seu posicionamento, tá? Como assim deixar bem claro? Se você é contra ou a favor. Por quê? Porque você tem que deixar bem, você tem que trabalhar, defender uma posição só na dissertação inteira. Não pode ficar no meio termo também não, tá? Não é que não pode, eu não aconselho, tá bom? Tem bancas que não veem isso com bons olhos, não. Então, escolha uma posição e defenda aquela posição até o fim. Porém, não adianta você simplesmente retomar o tema. O que é bom você fazer? Fazer um planejamento para ele, para ajudar o examinador. Que planejamento? Na introdução, aponte três ou quatro, nunca dois, tá? 3 ou 4 motivos para justificar o seu tema. Quando você for desenvolver, trabalhe cada um num parágrafo, tá bom? Desenvolva cada um num parágrafo. Não retire da ordem prevista, porque quando ele olha, ele nota que você fez um planejamento, ele já vai procurando com mais rapidez. A leitura fica mais fácil para ele. A leitura mais fácil, gente, qualquer examinador dá nota boa para o cara que facilita a vida dele. Você está dando dinheiro para ele, só isso, tá? Quando chegou na conclusão, o que você faz? Você faz um resumo daquilo que você explicou, tá bom? Ou propõe soluções, geralmente a gente faz um resumo. Vocês viram essa aluna falar de Zygmunt Bauman? Vocês viram, por isso que ela tirou 20. Até então ela teria ficado em 14, 16, tá? Se ela não tivesse falado dele. Por quê? Porque aqui no nosso curso, a gente dá um mini curso dentro do curso de argumentação. A gente faz um resuminho dos principais debatedores dos assuntos atuais. Isso, principais debatedores, não é revista Veja, não é revista Isto É, tá certo? Nada disso. A gente não pega jornal O Globo, não. A gente vai em Bauman, Baudrillard, Foucault. Júnior, eu nunca ouvi falar disso. Gente, aquele examinador é letrado. Quando você vai com esse debatedor que sai do senso comum, porque o seu concorrente falará do senso comum, você não. Então, a sua redação não tem como você não conseguir 19, 18, 20 pontos. Aí você pode errar a gramática, porque o conteúdo vai ficar muito difícil de você errar. Tá certo? Explicar a questão da FGV, vocês viram aquela menina citando Zygmunt Bauman. Aí vocês vão falar assim, mas Zygmunt Bauman fala sobre aquela questão do emprego, Júnior? Eu nunca lembro de ter lido nos livros dele qualquer coisa falando sobre emprego. Realmente eu não lembro. Pode ser que alguma publicação recente, mas não lembro. Mas, de qualquer maneira, a forma como ela fala e a abordagem dentro do assunto, que é a questão do tempo, tá certo? O tempo ser acelerado, a gente não tem tempo para nada, que é o assunto do Bauman, inclusive, né? Encaixa bem, torna a questão coerente, tá, gente? Torna assertiva coerente. O examinador não vai abrir os livros do Bauman para procurar se ele falou sobre emprego, porque, primeiro, que é humanamente impossível. Outra, ele está correndo contra o tempo. Ele não vai fazer isso. Ele vai ver se tem coerência no que você está falando. Entenderam? Tá certo? Pulão do gato, que eu acabei de dar agora para vocês, que estão prestigiando a aula, lógico. E outra questão, tá? Agora no CESP, para poder fechar a questão e fechar minha aula de redação sobre isso tudo. Quando você estiver fazendo o CESP, atualidades, se a discursiva for sobre atualidades, que é a grande chance, inclusive, no TCU deste ano, do ano passado, a banca no TCU sempre pediu tema técnico, mas no TCU, a prova de nível médio, uma das provas de discursivas pediu atualidades. Uma das provas. Ninguém estava esperando, veio lá um tema sobre a questão do Estado Islâmico, tá? Sobre a questão vou dizer mais, dos deslocamentos, né, para a Europa ali, dos refugiados sírios. Foi basicamente esse o tema. O que aconteceu? A orientação foi a mesma para os candidatos. Quando você estiver fazendo aqueles tópicos do CESP, sabe? Aqueles 3 tópicos, pegue essa dica, não se esqueça disso, mas não se esqueça mesmo, que é para você ir embora para o concurso. Eu quero um dia, quando eu estiver em Brasília, eu sou direto em Brasília, quando eu estiver em Brasília, que você vá à sede do ponto de concurso e me fala, Júnior, passei no concurso. Isso já aconteceu algumas vezes. Eu tive esse prazer, essa felicidade de aluno falar, quando você vier aqui, me avisa, porque eu não acreditei. E foi aluno do Legislativo, tá? Foi aluno do Legislativo. Então, olha só essa dica que eu vou te falar. O que você vai fazer?
Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o tópico, quando você for dar os seus motivos, você vai citar 3 motivos. No mínimo 3 motivos. No mínimo 3 motivos. Não cite 2 motivos para aquele tópico. Por quê? Porque o CESP faz a seguinte continha, o examinador do CESP. Vamos supor que a redação valha 10 pontos. Então, ele vai reservar 1 ponto para apresentação. O que é apresentação? Letra, margem, parágrafo. Tá? Tudo bem dividido. É para o visual da sua redação. 1 pontinho para aquilo ali. Provavelmente vão ficar 9 pontos para os tópicos. Normalmente, a divisão é fraternal, tá? Ele costuma dar ali 3 pontinhos para cada, tá bom? Então, o que acontece? Quando ele dá 3 pontos para o primeiro tópico, ele divide aqueles 3 pontos por 3 argumentos. Então, se você tiver 3 argumentos, você tem 1 ponto para cada um. E normalmente no CESP, hoje, não está precisando fundamental, se ele colocar um Zygmunt Bauman, normalmente, tá? Mas a gente tem que lembrar que de ano a ano a banca muda seu perfil. Então, eu não vou deixar de falar dos meus teóricos, porque com eles ou sem eles você vai fazer boa redação. Tá bom? Gente, você vai falar assim, por que a Jana está falando isso tudo se ela poderia guardar isso para o curso? Vou falar para vocês. Há um tempo atrás houve uma reunião no Ponto, tem mais ou menos uns 2 anos, e a professora Virginia Guimarães, professora de atualidades, reclamou que a gente não tinha um ponto social. Ela falou assim, poxa, o Ponto não tem um ponto social, o Ponto é caro pra caramba, tem um ponto social. E a gente não sabia, aí mais ou menos, porque o Ponto faz suas doações, é porque normalmente quem doa, não fica falando que doa, né? Mas realmente a gente não tem assim, uma área, olha, você está comprando isso aqui é voltado para tal coisa. Qual que é o ponto social que vamos fazer? Para os alunos. O que é para os alunos? Programamos para esse ano, né? Sempre esses encontros, aulas demonstrativas com conteúdo. Por quê? E a gente começou a ficar muito preocupado do ano passado para este ano com a questão da crise econômica. Porque a gente viu que as pessoas não estavam conseguindo pagar cursos. Não é que a gente teve, tudo bem, teve até uma queda em alguns cursinhos, mas os cursos online, os cursos já são conhecidos, não muito, praticamente quase nada. Eu não senti diferença na minha renda, praticamente nenhuma. Estratégia continua vendendo horrores, né? Então, esses cursos online sofreram menos. Os cursos presenciais sofreram mais, porque o pessoal, entre ter que gastar gasolina, ir para um cursinho presencial e ficar em casa, fica mais econômico fazer o curso online um pouco mais barato, tá certo? Assim, você não gasta lanche, não gasta gasolina, não corre de perder aula, as aulas estão aqui. E aí, o que a gente resolveu fazer? Olha, gente, concurso a gente continua tendo. E assim, eu acho que agora está melhor, porque antes tinha muito concurso, a gente passava muito aperto. Eu lembro que eu passava muito aperto para organizar minhas aulas, era muito sofrido. Se você não oferecia cursos, os alunos brigavam com a gente, horrores. Se você colocava limitação de vaga na discursiva, os alunos brigavam muito. Eu lembro do último curso legislativo, como os alunos se me xingaram muito, porque havia uma limitação e a gente não conseguia mais estender. Tá? Então, infelizmente, e o que a gente tinha que fazer era escolher coisas para trabalhar. Esse ano não, está mais educado. Eu digo que está dentro do ponto ideal. A concorrência está mais educada. Está investindo quem de fato quer ir para o concurso público, não está investindo mais paraquedista. Então, nós resolvemos fazer esse ponto social. O que é esse ponto social? Se a gente está bem, a gente vai dar alguma coisa para quem sempre deixou a gente bem. Quem deixou a gente bem? O aluno. Então, acompanhem sempre os webinários do Ponto, tá certo? São gratuitos, estão aqui. Os professores estão trabalhando nessa iniciativa. Aqui a gente não vai ficar só incentivando, fazendo blá, 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 não é isso. Tá? As aulas têm conteúdo, a gente quer entregar o melhor, de modo que você vindo, se você quiser estudar conosco, você só vai o quê? Adensar o conhecimento que você viu. Você pode fazer isso sozinho, mas pode fazer conosco também, tá? Então, hoje eu mostrei tudo que você precisa para a redação das 2 bancas. O que vai acontecer no curso? Aquilo ali vai ser treinado. Quem assistiu minha aula de interpretação ontem, minha aula de interpretação, o que aconteceu? A aula de interpretação, eu dei praticamente tudo. Eu dei 80% do que o CESP cobra na interpretação. 80%. Você pode praticar sozinho, tá certo? Pode ter uma dificuldade ou outra, mas você pode praticar comigo. Porque o que vai acontecer é que você vai ficar vendo aquilo ali repetido, que vai chegar na hora da prova, você vai ter um conforto tão grande, tá certo? A minha expectativa é essa, você vai alcançar seus 20 pontos. Então, a minha meta é trabalhar com o total, não é trabalhar só com a aprovação. Tá bom? Agora eu vou responder as dúvidas de vocês, né? Nós passamos aqui do
do tempo. Então, gente, segunda-feira, todos os cursos do Ponto estarão lá com desconto. Os pacotes. Se você tiver alguma dificuldade, fale conosco, tá certo? A gente às vezes tem. O sistema está com uma margem de 30% de desconto. Se tiver alguma dificuldade para pagar, eu tento ver, não sei se eu consigo ver isso, porque aí a parte de contabilidade não é comigo, lógico, né? Mas tudo é estudado, tudo é conversado, a gente consegue ver o que dá para fazer, tá? Deixa eu só perguntar aqui algumas coisas. Por exemplo, deixa eu falar sobre cursos discursivas. A gente vai ter redação discursivas no pacote do ponto. Esse eu vou deixar de presente para vocês, certo? Vai ter o curso discursivos ali dentro do pacote. Eu vou dar um bisuzão, tá? Que a coordenação do ponto nem sabe. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Que vai ser assim. Você está no pacote do ponto? Ótimo. Você tem redação? Tem, no pacote, tá? Que envolve lá regimento interno, tudo que você imaginar. Ali não tem correção. Não tem correção. Mas se você quiser contratar a correção de acordo com o seu, né, sua bala na agulha, não tem problema. O professor Marco Antônio é nosso coordenador. Nós vamos verificar com os nossos examinadores qual é o lastro que eles têm. Por exemplo, se eles tiverem, esse mês nós temos espaço para 100 correções. Então, a gente vai falar, gente, tem 100 correções disponíveis para o legislativo. Quem quiser contratar, pode contratar 2, 3 correções, aí você paga por correção. É mais fácil você controlar no pacote, tá bom? Agora, nós vamos ter o curso discursivas isolado lá no PDF, Instituto Discursivas, que tem lá 5 correções para o legislativo. É um curso mais caro, tem um limite de vagas, lógico, né? Porque ali tem uma atenção mais especial, porque realmente é limitado, é um pouco mais caro, tá? Então, o curso que aí os professores acompanham bem mais e tal. Não estou falando que no pacote não é isso, tá bom? Estou falando que no pacote você vai conseguir fazer uma adequação do curso, não vai deixar de estudar redação, vai adequar esse curso ao seu bolso. Tranquilo? Gostaram do presente? Eu recomendo que você compre o pacote, tá? De boa. Se você não quiser fazer o PDF discursivas, pode comprar o pacote, você vai, estudar bem, é dica da sua professora, tá? Para te ajudar este ano mesmo, tá bom? Por exemplo, um curso discursivo sai 590. O pacote deve estar em torno de, na promoção, acho que em torno disso, R$ 500 por aí, tá? Eu não lembro de cabeça, mas acho que o preço você vai fazer por aí. Você vai pagar no pacote inteiro o curso discursivos. Tá certo? Então tá a dica. Vamos ver agora dúvidas. Viviane, Júnior, vocês com essa iniciativa despertam interesse em fazer de tudo para comprar esses cursos. Viviane, a gente tem que incentivar aquilo que vale a pena, tá? Tem coisas que a gente monta o curso aqui porque é do curso, você vê que não é a mesma empolgação, tá? Se você assistir todos os webinários, você vai sentir direitinho qual o grau de empolgação. Mas você pode até me perguntar aqui que eu falo. Falo, é bom, não é, e tal. Sou bem direta em relação a isso. O que eu falo? Eu vou dar aula de tudo mesmo, então eu vou ser transparente com bastante facilidade. A minha aula, Luciana, estará no YouTube e estará também na minha demonstrativa. Fernanda, Júnior, você acha melhor um curso em vídeo ou em PDF? Fernanda, os dois materiais são bons. Ai, meu Deus, as pessoas vão brigar comigo. Mas vamos lá. É que no vídeo, por exemplo, falo o meu caso, tá? Eu costumo trazer meu PDF para o vídeo. Então, bem ou mal, você vai pagar um pouco mais barato, bem mais barato, e você ainda vai ter acesso ao meu PDF. Essas aulas só estarão no pacote, terá isoladas, haverá isoladas, vou usar o verbo certinho, haverá isoladas, e terá pacote, tá bom? Deixa eu ver aqui. Luciana, sobre o parecer. Luciana, parecer, se for o CESP, é só você pegar aquele tópico que foi dado, dissertar sobre ele, fundamentar, hein, Luciana? Parecer tem que colocar fundamentação. Que tipo de fundamentação? Constituição, as leis, os julgados, né? Se você tiver aí alguma decisão do STF ou do STJ sobre isso. Deixa eu ver que outra pergunta. Sobre quando sai o concurso. Gente, deixa eu explicar para vocês. Olha só, o concurso, ele está sem previsão. Começou assim, ano passado, a Câmara aprovou o concurso na mesa, tá? O concurso foi aprovado lá na Câmara. Aí a Câmara parou, porque começou todo esse processo, entrou em eleição, começou o processo de discussão do impeachment agora, tem o processo contra o Eduardo Cunha acontecendo, então todo o legislativo está assim, borbulhando de trabalhos. Então, enquanto essas coisas não forem resolvidas, eu acredito que a gente não tenha concurso. O que acontece? Se o processo de impeachment correr rápido,
e o presidente for julgado rápido, eu acredito que no segundo semestre nós já tenhamos o concurso. No segundo semestre. A aposta pesada dos professores é para o segundo semestre. Se não acontecer no segundo semestre, em 2017, tá bom? E o Senado, perdão, aí eu esqueci de falar do Senado. O Senado, enquanto a Câmara estabilizou, o Senado começou a movimentar as vagas. Inclusive, não sei se vocês viram, o Senado fez corte de vagas. Quer dizer, se você está mexendo com vagas, é porque você está querendo fazer concurso, tá? Então, a gente já entendeu que esses cortes sinalizaram a organização para o concurso. Eu começaria a estudar o mais rápido possível. E eu também falo para vocês o seguinte, quando vocês começam com o professor antes, vocês não passam aperto depois. Sabe por quê? São pouquíssimos professores muito bons. A gente fala assim, aqueles professores especializados, experientes, são pouquíssimos. Quando sai o concurso, esses professores de regimento, gente, eles dão aula para tudo que é lugar. Aí o que acontece? Eles ficam exaustos, a carga horária é muito menor do que a carga horária de quem estudou extensivo, tá certo? Então, para esses concursos, eu me prepararia de forma extensiva, para pegar os caras relaxados, os caras cedendo a tudo, colocando simulados nos cursos, colocando mais material nos cursos, os caras se empolgam, eles fazem isso, até mesmo uma propaganda para eles quando abrir o edital. Então, quem faz antes sempre está no lucro. Márcia, as provas das carreiras legislativas ocorrem em Brasília? Márcia, é assim. Normalmente, eu sei que parece que o Senado, quando a FGV fez, o Senado permitiu, a FGV permitiu que fossem feitas provas nas capitais. O CESP não, ele geralmente joga para Brasília, tá? Professora, já que o professor de processo seletivo não vai dar aula hoje, que horas vai começar a aula de atualidades? Às 13 horas, tá? Dá tempo de vocês almoçarem, correrem aqui para a aula de atualidades. Quer ver? Eu até falo para vocês aqui. A aula de hoje, Leandro Signori é um professor excelente. Ele vai dar aula às 13 horas. Depois tem Marcelo Camacho, trabalhando gestão de pessoas. Aí o pessoal das carreiras administrativas, né? Às 15 horas, tá? E domingo, gente, a aula começa às 8 horas da manhã, tá bom? Começa às 8 horas da manhã e deve até umas 3 horas da tarde aí com intervalo para almoço, tá? Alisson Júnior, sua objetividade é incrível. Você já pensou em dar aula de direito administrativo, constitucional, civil, penal? E você sabe o que eu já pensei? Porque tem horas que eu fico tão nervosa, o cara tá dando aula, tá sem objetividade, eu fico brava, né? Esses pacotes que eu cuido deles, quando eu noto que a aula não foi objetiva, eu corro lá no professor e falo, professor, vamos mudar, vamos gravar outra aula. Então, tanto que tem professor que vai fazer outra aula, porque eu não deixo passar. Tem professor que eu vou trocar, porque eu não quero deixar passar aula sem objetividade, tá bom, gente? Tá, Alisson? Eu não dou aula disso tudo, não, mas os cursos que eu coordeno, eu fico em cima, tá? Cleide, terá algum 2 em 1? Tem sim. É porque no site do Ponto, vou explicar. Não tem assim, carreiras legislativas, você clica no banner e você vai cair lá não, tá, Cleide? Mas se você clicar no Senado, você vai encontrar cursos do Senado na segunda-feira, tá, Cleide? Segunda-feira, cursos do Senado. E você vai encontrar curso da Câmara. E você vai encontrar os pacotes comuns. Em qualquer aba dessa que você clicar, tá? Fernanda, Júnior, o pacote que você falou serão todos em vídeo? Todas as matérias serão transformadas em PDF, como você falou em sua disciplina? Fernanda, é o seguinte, o curso é em vídeo e tem material para você em PDF. O que acontece? Alguns professores vão ajustar o PDF, mas eu te confesso que nem o professor vai fazer PDF novo para o curso em vídeo, não, tá? Porque primeiro que dá trabalho montar um PDF novo se o cara já tem o PDF no ponto. O que eles vão fazer é suprimir alguma coisinha, mas eles suprimem alguma parte da explicação, mas vão falar no vídeo. Entendeu, Fernanda? Guarda essa dica, tá? Eles vão brigar um pouquinho comigo, mas eu sempre falo, o cliente é o aluno, a gente tem que pensar melhor para o aluno. Sim, Márcio, haverá sim, tá? E na promoção, com certeza. Vale a pena. Deixa eu ver o que mais. Mas quando vocês entrarem na paleta de cursos do Ponto, gente, analisem todas as paletas. Lá tem PDF, tem vídeo, tem PDF de um jeito, tem vídeo de outro jeito. Analisem todos, leiam todos. Não comprem assim, comprei, não. Porque vocês podem encontrar cursos conjuntos, pacotes de 2 em 2, algumas casadinhas, que de repente é mais vantajoso, tá? Eu vou tentar explicar, assim, deixar uma aula demonstrativa explicando cada um dos pacotes, certo? Para vocês. E aí na segunda-feira vocês podem pegar isso aí, que vocês vão entender direitinho cada processo. Tá bom? Assim, escolham bem aquilo que cabe no bolso de vocês, não joguem dinheiro fora. Isso é muito importante, tá? Se alguma coisa não tiver objetivo, nós vamos corrigir.
Se houver, igual eu falei, adaptações que tenham que ser feitas dentro do próprio conteúdo, nós vamos fazer, então isso aí fiquem tranquilos com relação a isso. O pessoal que está fazendo por lugar do IBGE, vocês podem tirar informação desses alunos, né? O pessoal está gostando do curso. Fernanda, para consultor, deixa eu te explicar uma coisa. A gente vai esperar um pouquinho, porque a gente tem que saber se realmente esses concursos vão contemplar o consultor. Algumas áreas a gente já sabe que serão contempladas, tá? Então, o que a gente está esperando? É a maturação desse processo todo, porque o consultor a gente tem que ficar de olho no que realmente vai ser exigido. É um curso maior, mas você pode ir estudando o miolo deles com matérias que são afins, tá, Fernanda? Então, para a gente não errar a mão, a gente gosta de chegar um pouquinho mais perto para saber. Pelo menos para esperar a liberação das vagas de fato, né? Que vão sair para o concurso, mesmo que eu não tenha edital ainda. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver. Acredito que tenham sido somente essas, né? Aí, Luciana foi para discursiva, sempre tirou notas altas. Que bom, Luciana. Obrigada por você dar esse testemunho aqui para os seus colegas. Mais alguma coisa? Não? Pessoal, muito obrigada pelo prestígio. Às 13 horas, aula com o professor Leandro Signori. É um professor, como eu falei, a atualidade pode não pesar tanto na prova objetiva, mas vocês vão precisar dela talvez para a prova discursiva. E o Leandro, ele é muito bom para acertar tema em discursiva, tá? Ele acertou o tema da PPGG em São Paulo, acertou o tema da PO-MIPOG no concurso que houve agora da ESAF, então de olho na aula dele, tá bom? O Ed pergunta, pacote Senado mais Câmara terá? Sim, Edson. Quando você clicar nas abas do ponto, você vai ter assim, Senado e Câmara separados. Você pode clicar que você vai encontrar o mesmo curso nos dois, tá bom? Gente, ó, beijão para vocês, bom almoço para vocês e boa aula aí à tarde com o professor Leandro Signori, tá bom? Obrigada pelo prestígio, tá? Obrigada, Fernando, obrigada, Edson. Carolina, muito obrigada. Luciana, tá certo? Pessoal, Márcio, que contemplou a aula. As Fernandas, né? São duas Fernandas. Tá bom, gente? Beijo grande. Até a tarde.